Bom dia, professora. Bom dia a todos. Nós somos da turma 29 de Medicina e eu vou iniciar a apresentação do trabalho a respeito das imagens médicas do pâncreas, do fígado e da vesícula biliar. Meu nome é Cid Leão. Pode passar, por favor. E eu vou tratar a respeito da anatomia do pâncreas, que é uma glândula digestiva acessória alongada, na qual situa-se retroperitoneal e transversalmente através da parede abdominal posterior, atrás do estômago, entre o duodeno à direita e o baço à esquerda. Além disso, o mesocolo transverso fixa-se à sua margem anterior. E eu vou falar sobre cada parte do pâncreas, o qual é dividido em cabeça, colo, corpo e cauda. O colo em específico, a cabeça em específica, ela é a parte estendida da glândula e é envolvida por uma curvatura do duodeno em forma de C à direita dos vasos mesentéricos superiores. E a cabeça fixa-se firmemente à face medial das partes descendente e horizontal do duodeno. Tratando a respeito do colo, que é mais curto, ele estende-se sobre os vasos mesentéricos superiores, que formam um sulco na sua face posterior. A face anterior do colo, coberta com peritônio, é adjacente ao piloro do estômago. E a veia mesentérica superior une-se à veia esplênica posterior ao colo para formar a veia porta do fígado. Já a parte do corpo do pâncreas, continua a partir do colo, situa-se à esquerda dos vasos mesentéricos superiores, passando sobre a aorta e a vértebra L2, posterior à bolsa mental. Por fim, a cauda do pâncreas situa-se anterior ao rim esquerdo, onde está intimamente relacionado com o hilo do baço e com a flexura esquerda do colo. E a cauda é relativamente móvel e passa entre as lâminas do ligamento espleno-renal com os vasos esplênicos. A ponta da cauda, ela normalmente é obtusa e curvada para cima. Pode passar o slide, por favor. Nesse próximo slide, eu já tratei a respeito da descrição anatômica, que é, como já dito anteriormente, é dividido em cabeça, colo, corpo e cauda. E eu vou tratar do próximo tópico, que fala a respeito dos ductos pancreáticos em específico, que é composto pelo ducto pancreático principal, que começa na cauda do pâncreas e corre através do parênquima da glândula para a sua cabeça, onde se curva inferiormente e está intimamente relacionado com o ducto coléctico. E o ducto coléctico principal e o ducto pancreático principal e o ducto coléctico se unem para formar a ampola hepatopancreática curta e dilatada, que desemboca na papila maior do duodeno. E logo abaixo está a papila menor do duodeno, que desemboca o ducto pancreático acessório, o qual drena o processo uncinado e a parte inferior da cabeça do pâncreas e se abre no duodeno na papila menor desse órgão, como eu já havia dito. E eu passo a minha palavra para o próximo. A próxima, isso. Obrigada. Eu sou Ana Clara e eu vou dar uma breve explicação sobre o funcionamento do pâncreas agora. Então, o pâncreas é uma glândula mista e isso significa que ele realiza secreção exócrina e endócrina. A porção exócrina do pâncreas é responsável pela secreção do suco pancreático, que é liberado pelos sistemas ductais glandulares e depois para o ducto pancreático, para depois desembocar na porção descendente do duodeno. As glândulas pancreáticas exócrinas são divididas em duas porções, uma acinar e uma porção ductal. A porção acinar, que é o ácido pancreático, é a unidade funcional exócrina, e ela é formada tanto por células acinares quanto por células centroacinares.
sendo que a proporção é de 10 células acinárias para cada célula centroacinária. Então, a gente tem muito mais célula acinar. Essa porção é responsável pela secreção proteica, ou seja, a secreção enzimática, e é uma secreção que vem em menor quantidade. E as enzimas, elas ficam armazenadas nas células acinárias em forma desimogênea, ou seja, na sua forma inativa, para evitar a autodigestão do pâncreas. E essas enzimas, elas só são ativadas quando elas chegam ao duodeno. As enzimas pancreáticas, elas digerem proteínas, carboidratos e lipídios. Então, as enzimas proteolíticas são a tripsina, que é a principal e vem em maior quantidade, e ela é armazenada em forma de tripsinogênio, e ela é ativada pela enterocinase, que é a enzima produzida pelo intestino delgado. Então, ela só é ativada quando ela chega no intestino delgado. E pela própria tripsina, num mecanismo de autoativação. A gente também tem a quimiotripsina, que é armazenada na forma de quimiotripsinogênio, e é ativada também pela tripsina, e a carboxipolipeptidase, que é armazenada na forma de procarboxipolipeptidase e também é ativada pela tripsina quando chega ao duodeno. A gente tem as enzimas que digerem carboidratos, como a amilase pancreática, que é a principal enzima da digestão de amido no nosso corpo, e as lipases, como a lipase pancreática, a colesterol-esterase e as fosfolipases. Agora eu vou falar um pouco sobre a porção ductal, e tanto as células ductais quanto as células centroacinárias, que eu já mencionei, realizam uma secreção diferente, que é uma secreção eletrolítica alcalina. Ela é alcalina pela presença de íons bicarbonato. E ela também é aquosa. Ela é mais fluida e serve como veículo para a secreção proteica. E ela também vem em maior quantidade que a secreção proteica. Então, a secreção ductal, ela tem função de tampão alcalino para neutralizar a acidez do quimo que chega do estômago para o duodeno, além de garantir o pH ótimo para a ação dessas enzimas que eu acabei de mencionar, que é um pH de neutro para levemente alcalino. Pode passar, por favor, o slide. Agora eu vou falar para vocês sobre o controle da secreção pancreática exócrina, que é neuroendócrina. A influência neural nesse controle vem do sistema nervoso autônomo parasimpático, através de estímulos vagais pelo neurotransmissor acetilcolina. E esse aumenta a produção enzimática. Agora, a influência endócrina conta com a ação da secretina, que é um hormônio que estimula a secreção aquosa e de íons bicarbonato, e com a ação do CCK, né, a colecistocinina, que é um hormônio que estimula a secreção enzimática. Agora, quanto à porção endócrina, ela é constituída pelas ilhotas pancreáticas de Langerhans, que tem diâmetro maior do que o dos ácinos, só que elas se encontram em menor quantidade que os ácinos. E elas são formadas por 3 tipos de célula, alfa, beta e delta, sendo que as células alfa secretam glucagon, as células beta secretam insulina e as delta secretam somatostatina. E esses hormônios, eles são responsáveis pelo controle glicêmico do nosso organismo. Agora eu vou passar a minha fala. Oi, meu nome é João Vitor, eu vou falar um pouco sobre a vascularização arterial e a drenagem venosa do pâncreas. Primeiro, como foi dito pelo Cid, eu gostaria de destacar que essa vascularização é segmentar, né? Ela depende de qual região do pâncreas a gente está falando. Na região da cabeça, como a gente pode ver aí no slide, ela vai ser feita pela artéria pancreático-duodenal superior, que se ramifica em anterior e posterior. Essa artéria que é ramo da gastroduodenal, e também pela artéria pancreático-duodenal inferior, anterior e posterior, que é um ramo da artéria mesentérica superior, juntamente com a gastroduodenal, já que elas se anastomosam, como a gente vai poder ver na próxima imagem. Em relação às artérias, a artéria mesentérica superior ela faz parte do ramo direito da aorta, enquanto a gastroduodenal ela já é ramo da artéria hepática comum. Você pode passar o slide para mim, por favor? Em relação ao corpo e à cauda, pode passar também, por favor. Esse aí é só para mostrar um pouco da artéria pancreática duodenal superior e inferior. Em relação ao corpo e à cauda, a gente vai ter a irrigação feita pela artéria pancreática magna, a artéria pancreática dorsal e a artéria caudal do pâncreas, que são ramos da artéria esplênica, né, que é um ramo direito do tronco celíaco.
e também pela artéria pancreática inferior, mas essa já é ramo da esplênica, juntamente com a artéria mesentérica superior. Agora, pode passar. Eu vou falar um pouco também da drenagem, né? Que, de maneira geral, ela é feita pelas tributárias da veia esplênica, da mesentérica superior e pela veia porta. Na região do corpo e da cauda, a gente tem a veia esplênica. Na região antero-superior do pâncreas, a gente vai ter a veia mesentérica superior. E na região posterior, ali perto da cabeça, a gente vai ter ela feita pela veia porta. Um exemplo das veias tributárias é a pancreática superior, anterior e posterior, como foi dito. Pode passar para mim, por favor. Essa é uma variação que eu trouxe, que a drenagem ela pode ser feita também pela artéria mesentérica inferior e pela gástrica, e eu trouxe uma imagem que aparece a gástrica mais próxima ali ao pâncreas, para mostrar também que a drenagem venosa pode desaguar nessas duas veias. E eu finalizo a minha parte e eu chamo o Marcel para falar um pouco sobre a inervação. Muito obrigado. Obrigado, João. Então, eu sou o Marcel e eu vou falar sobre a inervação do pâncreas. Para começar, eu queria só ressaltar algumas características básicas dessa inervação, que são uma inervação de caráter involuntário, que é feita através do sistema nervoso autônomo, sendo que essa inervação, a parasimpática, ela vai advir do nervo vago, e a inervação simpática, ela provém dos nervos esplânicos. Dos nervos esplânicos maior e menor. Os dois tipos de fibras autônomas, elas vão até o gânglio celíaco e ao plexo mesentérico superior. E, por fim, elas vão se projetar ao pâncreas. Pode passar, por favor? Então, antes de aprofundar nos aspectos da atuação desses nervos, eu vou primeiramente ilustrar a inervação pancreática através da estrutura. Nessa imagem aqui com fundo rosa, a gente pode ver em destaque os gânglios celíacos e também o gânglio mesentérico superior. Aqui no número 1 tem o plexo esplênico, acompanhado pela artéria esplênica. Na 2 a gente tem o plexo acompanhando a artéria pancreática transversa. Aqui na 3, o plexo ao redor do ducto pancreático principal. Na 4 a gente tem o plexo hepático anterior e na 5 o hepático posterior. Então, a inervação, que agora que ela já está mais contextualizada, eu posso aprofundar na atuação. O principal fator que vai influenciar na secreção de insulina e glucagon vão ser os níveis de glicose no plasma sanguíneo. Porém, além de outros fatores, o sistema nervoso autônomo ele vai também exercer um papel nessa liberação de hormônios. Como eu comentei antes, as fibras simpáticas e parasimpáticas vão, dentro do pâncreas, transportar impulsos nervosos para as células acinares e para os iléus pancreáticos. Para demonstrar isso, a gente tem, por exemplo, a ativação dos receptores beta-2 do sistema nervoso simpático, que é realizada por catecolaminas secretadas dos nervos simpáticos, que vão estimular a secreção da insulina e do glucagon, enquanto a ativação dos receptores alfa-1 inibem essa secreção. Já os receptores M3 do sistema nervoso parasimpático, eles atuam quando estimulados pelo nervo vago direito na liberação de insulina pelas células beta. Agora eu vou dar continuidade e passar a palavra para o Davi. Olá, eu sou o Davi. Eu fiquei com a parte de vasos linfáticos e drenagem linfática do pâncreas. A drenagem linfática do pâncreas ela é dividida para cada parte do pâncreas. E no caso, a gente tem que o corpo e a cauda, a linfa é drenada para os nodos linfáticos pancreáticos e esplênicos. A cabeça ela é drenada para os vasos linfáticos pilóricos. E no final desse processo, toda a linfa é transportada para os nodos linfáticos celíacos ou mesentéricos superiores. Os nódulos linfáticos pancreáticos esplênicos eles estão localizados ao longo da artéria esplênica. Os nódulos linfáticos pilóricos estão mais próximos do estômago e os linfonodos celíacos e mesentéricos superiores estão distribuídos acima e abaixo do pâncreas. Essa foi a minha parte, eu vou passar a palavra agora para o Cid
para ele falar das alterações anatômicas causadas pelas patologias do pâncreas. Eu vou dar continuidade falando em específico da pancreatite. E ela abrange um grupo de transtornos caracterizado por e essas manifestações clínicas podem variar em gravidade de uma doença branda a um processo inflamatório mais grave e agudo que ameaça a vida. E a duração da doença pode variar de um ataque transitório a uma perda irreversível de função. E pode passar o slide, por favor. E, por definição, a pancreatite aguda, o pâncreas perde a capacidade, ele possui a capacidade de retornar ao normal se essa causa subjacente da pancreatite for removida. E a pancreatite aguda, em específico, ela é um grupo de lesões reversíveis, como já dito anteriormente, caracterizada pela inflamação do pâncreas, variando em gravidade, de edema e necrose da gordura do parênquima do pâncreas. E a pancreatite aguda é relativamente comum, com a taxa anual de incidência nos países ocidentais de 10 a 20 casos por 100 mil pessoas. E aproximadamente 80% dos casos nos países ocidentais são associados com duas condições, que é doença do trato biliar e o alcoolismo. Pode passar o slide, por favor. E algumas causas menos comuns da pancreatite aguda é a obstrução do sistema ductal do pancreático, ou pela ingestão de medicações em excesso, infecções por cachumba, distúrbios metabólicos, isquemia aguda induzida por trombose vascular, trauma do órgão e alterações herdadas nos genes que codificam enzimas pancreáticas e seus inibidores. Pode passar o slide, por favor. Nesse slide, na figura 4, traz a ultrassonografia abdominal ao nível do hipocôndrio direito, em que é observado microcálculos na vesícula biliar, que está apontado na seta, que se aglomeram as mudanças de decúbito. E nessa segunda imagem, mostra pancreatite aguda difusa, que é feito por uma imagem ultrassonográfica demonstrando o aumento de volume do órgão. Pode passar o slide, por favor. Nessas outras mostram imagens do pâncreas também. Pode passar o slide. E nessa figura mostra o pâncreas, que foi cortado ao meio, para revelar essas áreas escuras de hemorragia na cabeça do órgão e uma área focal de necrose de gordura pálida na gordura peripancreática. Pode passar o slide, por favor. Pode passar. E essa é justamente essa gordura peripancreática que está apontada na seta, que mais uma vez mostra as consequências da pancreatite aguda. Eu finalizo minha fala passando para o Marcel. Então, obrigado, Cid. Eu vou dar continuidade aprofundando sobre a pancreatite crônica. Por definição, ela vai ser uma inflamação que vai se repetir ao longo do tempo, de maneira crônica, daí o nome. Os pacientes que vão sofrer dessa condição, eles podem acabar tendo danos permanentes ao pâncreas, e a incidência da doença ela é estimada entre 5 e 10 casos para cada 100 mil indivíduos ao ano. O tecido cicatricial que desenvolve a partir da inflamação de longa duração,
ele pode fazer o pâncreas acabar parando de produzir a quantidade normal de enzimas digestivas. E como resultado disso, é provável que o paciente ele vai ter problemas para digerir gorduras. O abuso do álcool ele é a causa mais comum da pancreatite crônica em adultos. Algumas doenças autoimunes e doenças genéticas, como a fibrose cística, também podem causar pancreatite crônica em alguns pacientes. Pode passar o slide, por favor. Quanto aos sintomas, os sintomas da pancreatite crônica eles geralmente vão se enquadrar em dois padrões. Em um deles, o indivíduo vai apresentar uma dor na região média do abdômen, de intensidade variável, e no outro, o indivíduo vai apresentar episódios intermitentes de pancreatite, com sintomas semelhantes a de uma pancreatite aguda, mas de maneira mais leve a moderada. Algumas vezes também a dor ela vai ser intensa e vai durar de muitas horas a vários dias. Em ambos os padrões, à medida que a pancreatite crônica vai evoluindo, as células que secretam as enzimas digestivas vão ser lentamente destruídas e finalmente a dor vai desaparecer. Pode passar, por favor. Alguns dos fatores de risco para pancreatite aguda, tanto para aguda quanto para crônica, vão ser o alcoolismo, cálculos biliares, cirurgia abdominal, tabagismo, fibrose cística, como já foi comentado, história familiar de pancreatite, níveis elevados de cálcio no sangue, a hipercalcemia, altos níveis de triglicérides no sangue, lesão no abdômen e câncer de pâncreas. Pode passar, por favor. Aqui a gente pode ver algumas imagens configurando e ilustrando para vocês a pancreatite. Pode passar. Pode continuar passando, Davi. Mais uma vez. Aí, obrigado. Quanto ao tratamento. O tratamento para ambos os tipos de pancreatite ele vai ser feito em meio hospitalar e vai se iniciar com jejum, hidratação e repouso, que vão ser suficientes para diminuir a dor em cerca de 80% dos casos, seguidamente de uma possível ingestão de analgésicos e anti-inflamatórios e inibidores de enzima pancreática. Uma dieta para pancreatite também é indicada por um nutricionista. Pode ser necessária a ingestão de antibióticos e de medicamentos como heparina e vasopressina. E em casos mais graves podem precisar de cirurgia para retirada de parte do pâncreas ou pedras na vesícula. Pode passar, Davi. A pancreatite ela tem cura e ela pode ser alcançada com tratamento específico para a doença. Alguns casos vão precisar de cirurgia e o tempo de internamento hospitalar ele pode variar de 15 a 60 dias, mas é importante para garantir que o pâncreas volte à sua atividade normal. No entanto, alguns casos eles podem ser mais graves e a inflamação do pâncreas pode afetar outros órgãos e sistemas. Dessa forma, vai aumentar o risco de choque séptico, uma situação mais perigosa que pode levar o indivíduo à morte. Pode passar, por favor, Davi. Então, aqui nessas duas imagens, a gente pode diferenciar um pouco da pancreatite aguda da pancreatite crônica. Pode passar, Davi. E, por fim, a gente tem algumas imagens de tomografia ilustrando mais uma vez a pancreatite. Agora, para dar a continuidade, eu vou passar a palavra. Eu sou o Davi, vou retomar agora falando do adenocarcinoma do pâncreas. Primeiramente, eu vou falar de alguns aspectos epidemiológicos da doença. É o tumor canceroso que mais ataca o pâncreas, aproximadamente 95%. É um tumor que origina nas células que revestem o ducto pancreático. Nos homens, chega a ser quase 2 vezes maior do que nas mulheres, o tanto que afeta. E também é mais comum nos indivíduos da raça negra. O adenocarcinoma é de 2 ou 3 vezes maior em tabagistas inveterados, e os indivíduos com pancreatite crônica, a doença que foi tratada agora há pouco, também apresentam maior risco de apresentar o adenocarcinoma do pâncreas. Vou falar agora um pouquinho sobre os sinais e sintomas. Os sintomas mais frequentes são perda de peso, dor no abdômen, mais na parte superior, e icterícia. A gente também pode ter anorexia e alguns graus de desnutrição. Pode aparecer de acordo com o avanço da doença e do aspecto clínico dela.
A icterícia se dá pela obstrução do colédoco e devido à compressão e invasão do colédoco por lesões na cabeça do pâncreas, a gente tem acúmulo de bilirrubina e essa se acumula nos tecidos que leva a cor amarelada da pele e das escleras, que é os olhos amarelados. E esses são mais sinais da icterícia em si. O diagnóstico ele pode ser feito por exame de laboratório, que é um tipo de dosagem de sangue e imagem. O exame de imagem a gente pode ter a ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética e a CPR, que é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica. E em alguns casos, a gente pode também fazer uma biópsia para ter certeza do nosso diagnóstico. O João vai analisar um pouco agora as imagens das alterações anatômicas em si. Obrigado, Davi. Como foi dito, eu vou tentar interpretar um pouco essas imagens aí com vocês. Bom, primeiro, gostaria de ressaltar que a ressonância magnética, ela produz imagens que permitem a gente determinar melhor o tamanho e a localização de um tumor dentro do pâncreas, né? Assim como também a presença ou a não presença de metástases, a fim de diagnosticar também o estadiamento desse tumor. A maioria dos médicos, quando vai fazer a realização de diagnóstico, eles preferem visualizar o pâncreas com tomografia computadorizada, né? Mas a ressonância magnética e a endoscopia ainda assim são bem feitas, são feitas regularmente para o melhor diagnóstico. O principal método de imagem na detecção de massas pancreáticas é a tomografia computadorizada, que fornece informações sobre a invasão vascular, a presença de metástases em linfonodos e também a presença de metástases à distância, né, como a gente pode perceber pela imagem à esquerda, que é uma tomografia computadorizada que mostra as anatomias relacionadas ao próprio órgão do pâncreas, né, que ali a gente pode ver a cabeça, a gente pode ver a cauda, o corpo, enfim. É fundamental a identificação de lesões precursoras para poder se identificar o adenocarcinoma pancreático, né, em fase inicial, evitando, assim, um diagnóstico mais avançado, que todo mundo sabe que um diagnóstico avançado e tardio do câncer pode desencadear piores prognósticos e piores manifestações, né, e também impossibilitar a cura dos pacientes. Como exemplo de duas lesões, como foi citado pelo Davi, a gente vai ter os tumores mucinosos, que é um cistoadema mucinoso, né, e vai ter toda a neoplasia intraductal, e eu trouxe um corte histológico mostrando essa neoplasia intraductal, vai aparecer depois, e também a neoplasia intraepitelial pancreática 3, né, que já é um método mais recente dentro da literatura. Bom, o câncer, ele é bem provável que esse câncer, esse adenocarcinoma pancreático ductal, ele vem de lesões não invasivas, essas que são percussoras com neoplasia intraepitelial pancreática, né, com progressão a partir de uma displasia de baixo grau ou até mesmo alto grau, progredindo para um adenocarcinoma invasivo. A identificação dessa lesão em estado inicial, como foi dito, e também a posterior tratamento, evita a progressão para um carcinoma invasivo, que é o principal risco do câncer pancreático, né, porque ele está ali próximo de todos os demais órgãos, como a gente pode ver pela ressonância ali à esquerda, e isso pode desencadear manifestações fisiopatológicas que são negativas para a qualidade de vida do ser humano. Enfim, a imagem da direita ali, a gente pode notar uma lesão arredondada, que se localiza na cabeça do pâncreas, né? E onde está a setinha é onde vai estar a região mais hipertensa. E na fase onde tem umas bolinhas são as fases pós-contraste. Destaca-se que nessa imagem aí, a lesão ela está localizada na cabeça do pâncreas, só que ela não vai causar dilatação ductal pancreática, né? O que vai permitir uma melhor fisiologia naquela relação entre a secreção pancreática pelos ductos, que desembocam ali na papila maior e menor. Pode passar o slide para mim, por favor. Bom, eu falei. Alô?
Pode passar o slide, por favor. Aí, obrigado. Bom, a imagem da direita, ela vai se referir à endoscopia, o que é a endoscopia, né? A endoscopia vai ser um método mais preciso na identificação das massas pancreáticas, né? Que ali ela já vai detectar ali com 96% mais de precisão esses adenocarcinomas pancreáticos, especialmente em lesões de 3 centímetros, né? E não tão pequenas quanto 0,8 centímetros. Ali a gente pode ver que essa imagem ela vai trazer ali um nódulo de 2 a 2 centímetros, né? Que está dentro desse parâmetro pré-estabelecido. A endoscopia ela vai apresentar um desempenho individual melhor que os demais métodos empregados, né? Sendo melhor, assim, numa comparação direta, melhor que as outras técnicas. Perdão. Pode passar o slide para mim, por favor. Alô? Tá demorando um pouquinho para passar para vocês, mas já passei. Ah, beleza. É porque o slide está um pouco diferente, mas beleza, continuando. Como eu estava falando, a endoscopia ela é um método que ela é superior à tomografia computadorizada, mas ela por si só, ela não serve como um diagnóstico preciso, né? Para ter uma melhor acurácia e também especificidade do tipo de tumor, é necessário que antes da realização de tratamentos e também, no caso, alguma cirurgia que pode vir ser desencadeada a partir disso, seja analisado diagnósticos histológicos, né? E eu trouxe um exemplo da imagem histológica, como eu tinha citado acima, do carcinoma ductal, que é originado a partir das células que recobrem os ductos pancreáticos, por onde esse suco pancreático é conduzido até ser secretado no duodeno, né, que são as papilas. Bom, o carcinoma ductal, ele também pode ser negativo, porque ele pode se manifestar dentro das células das ilhotas pancreáticas, né, sendo um tumor neuroendócrino, que pode desencadear uma síndrome clínica, que vai ser o resultado de uma produção hormonal excessiva ou uma produção hormonal escassa, e manifestando assim características características que podem ser negativas à fisiopatologia do ser humano. Bom, eu terminei a minha parte. Eu gostaria de chamar o Davi para falar a parte dele de novo, por favor, e continuar com essa questão do adenocarcinoma pancreático. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a prevenção e sobre o tratamento desse câncer. A prevenção mesmo é de acordo com os hábitos de vida. Geralmente, pacientes que fumam, têm o hábito do tabagismo e são alcoólatras, tem muita ingesta de álcool, eles costumam estar mais, como vou dizer, tem maior perigo mas mesmo assim a gente tem pacientes que não têm esses hábitos e podem vir a ter, só que como os exames geralmente não são realizados em pacientes assintomáticos, dificilmente a gente vai descobrir que um paciente tem esse câncer, sendo que ele não tem esses hábitos. E se a realização desses exames identificar alguma lesão pré-maligna, aí a gente vai começar a acompanhar esse paciente rotineiramente e com exames mais especializados para tentar entrar com o tratamento o mais rápido possível. O tratamento em si depende do tumor, da localização e de quão avançado o câncer se encontra. A cirurgia isolada pode proporcionar um tratamento, uma interação curativa quando está no início, e muitas vezes a gente tem que entrar com a radioterapia e quimioterapia, ou até somente só com a quimioterapia, e isso pode ser feito antes ou depois da cirurgia, dependendo de como a gente identifica o câncer no início. Agora eu vou passar para Ana Clara, ela vai dar continuidade falando
para a gente sobre a diabetes. Então pode ir, Ana Clara. Então, eu sou Ana Clara e agora eu vou falar um pouco sobre o diabetes mellitus, que é uma doença que prejudica o metabolismo glicídico no nosso organismo, sendo uma doença de enorme prevalência tanto no Brasil quanto no mundo. E o diabetes mellitus, ele tem várias classificações, sendo que as principais são o diabetes mellitus 1, que é uma doença autoimune, o diabetes mellitus tipo 2, que é a forma mais recorrente do diabetes, o pré-diabetes, que tem grande potencial de evoluir para um diabetes 2, e o diabetes gestacional, que é o que ocorre geralmente no terceiro trimestre da gestação, quando a mulher precisa ingerir uma enorme quantidade de carboidrato para o bebê terminar de se desenvolver. Isso demanda um maior esforço do pâncreas, né, um grande esforço para produzir insulina, o que pode ser insuficiente, gerando assim um quadro de hiperglicemia que evolui para o diabetes gestacional. Mas eu ainda vou detalhar bem melhor o que é o diabetes e como ele acontece. Pode passar o slide, por favor. Nesse slide aqui eu só trouxe os principais sintomas do diabetes mesmo. No caso, diabetes 1, que nós temos a poliuria, que é o sintoma de urinar em excesso, geralmente acima de 2,5 litros por dia, muita coisa. A fome e a sede frequentes e excessivas, e as pessoas passam a ingerir alimento e água em quantidades muito acima do normal, e mesmo assim sem apresentar um aumento de peso, a perda de peso, né, como eu acabei de falar, a fraqueza, a fadiga, náusea, vômito, etc. Agora, no diabetes 2, é mais comum as infecções frequentes, o embaçamento da visão, né, retinopatia, dificuldade de cicatrização, formigamentos nos pés e o aparecimento de furúnculos. Pode passar, por favor. Agora sim, eu vou explicar melhor como ocorre o diabetes e como ocorre a alteração no metabolismo dos carboidratos. Para isso, primeiro a gente precisa entender o que ocorre no nosso organismo quando a gente ingere os carboidratos, no caso de pessoas não diabéticas, né? Que ao longo da digestão, os carboidratos eles são fragmentados, né, e convertidos em glicose, que é a unidade básica, a molécula básica. E com isso, há o aumento das taxas de glicose no sangue, o que provoca a liberação de insulina pelas células beta das ilhotas pancreáticas de Langerhans, ou seja, do pâncreas endócrino, como já foi dito anteriormente. Aí a insulina, né, é um hormônio responsável pela redução da glicemia. Ele é um hormônio essencial porque as nossas células do nosso organismo não conseguem receber a glicose diretamente. O que acontece é que a insulina, ela se liga aos receptores de membrana das nossas células, principalmente as células do músculo esquelético e do fígado, onde a glicose é convertida em glicogênio, e também as células do tecido adiposo. E com isso, acontece a translocação da proteína transportadora GLUT4 do seu compartimento intracelular para a membrana plasmática com o objetivo de captar a glicose extracelular. Então, como esse processo que eu descrevi é o que acontece em organismos normais, naturalmente que nos organismos diabéticos acontecem problemas na ação da insulina nesse processo, e por isso que os níveis glicêmicos ficam tão elevados. Por isso que em pessoas diabéticas, ao contrário do que acontece em situação de normalidade, não há a reabsorção completa de glicose pelos sistemas tubulares dos néfrons. E acaba acontecendo a eliminação de glicose na urina, que é chamado de gliconúria. Pode passar o slide, por favor. Certo? Agora, eu vou explicar por que acontece diabetes. E a resposta para isso depende do tipo de diabetes também. No diabetes tipo 1, a pessoa para de produzir a insulina, né? Ela não produz a insulina. E por isso a absorção de glicose pelas células fica deficiente. E como eu disse antes, o tipo 1 é uma doença autoimune, então ela acontece a partir da destruição das células beta pancreáticas por rejeição do próprio organismo, ou também por uma outra causa desconhecida. Nesse caso, a alimentação não interfere como causa do problema. E essa modalidade da doença geralmente acontece desde a infância ou a adolescência. Acontece em uma idade mais prematura, mais jovem. Agora, no diabetes 2, o pâncreas ele ainda produz a insulina, só que acontece a resistência dos receptores insulínicos das células em reconhecerem esse hormônio. E, portanto, a glicose ela permanece na corrente sanguínea, por isso causa a hiperglicemia.
E isso acontece graças a uma série de fatores, como a predisposição genética, né, hereditariedade, a obesidade, a dieta desequilibrada e rica em açúcar, em carboidrato, sedentarismo e também a hipertensão arterial. E esse tipo, ele engloba 90% dos casos, né, como eu disse, é a forma mais recorrente do diabetes, e geralmente acontece com os pacientes acima de 30 anos de idade. Pode passar o slide, por favor. Os exames mais usados para diagnosticar o diabetes são o teste de glicemia plasmática em jejum, em que é medida a glicemia do paciente após pelo menos 8 horas de jejum, e também o exame da curva glicêmica, que também é chamado de teste oral de tolerância à glicose, em que ocorre a medição da glicemia em 2 momentos. Um após 8 horas de jejum e o outro após 2 horas da ingestão de um líquido açucarado. E esses 2 exames, eles fazem o diagnóstico tanto do diabetes quanto do pré-diabetes. Pode passar o slide, por favor. Nesse slide eu trouxe os fatores de risco, né, para o diabetes 2, só que eu já tinha mencionado eles, então pode passar também, por favor. Davi. Já passei aí. Ah, não, de boa. Tudo bem. Agora, quanto à prevenção, ela só é possível para o diabetes 2, né? Porque o tipo 1 é autoimune, como eu havia dito, então não pode ser evitado profilaticamente, ele não tem fatores de risco. Com isso, considerando os fatores de risco do tipo 2, há uma série de medidas que a gente pode adotar para se evitar essa doença, principalmente no caso das pessoas que já têm a predisposição genética. Então, essas medidas geralmente são a adoção de uma dieta balanceada e saudável, a prática dos exercícios físicos, evitar fumar, controlar a pressão arterial e evitar os remédios que agridem o pâncreas. Pode passar o slide também, por favor. Essas outras medidas estão no slide seguinte aqui, como vocês podem ver. E assim eu finalizo a apresentação sobre o pâncreas. E eu sei que nós não apresentamos imagens médicas do pâncreas de um paciente diabético, mas é porque essa doença, ela ataca em um nível microscópico. Agora eu vou passar minha fala para a Beatriz, que vai dar continuidade à apresentação. Bom dia, sou Beatriz e vou falar um pouco sobre o fígado. O fígado, ele é a maior glândula do corpo e ele é o segundo maior órgão. Ele pesa cerca de 1.500 gramas e representa aproximadamente 2,5% do peso corporal de um adulto. Com exceção da gordura, todos os nutrientes absorvidos pelo sistema digestório são levados primeiro ao fígado pelo sistema venoso porta. E além das suas muitas atividades metabólicas, o fígado ele armazena glicogênio e secreta bile. Em relação à sua localização, ele está situado principalmente no quadrante superior direito do abdômen, onde é protegido pela caixa torácica e pelo diafragma. O fígado normal, ele situa-se profundamente às costelas 7 a 11 no lado direito, e ele cruza a linha mediana em direção à papila mamária esquerda. O fígado ocupa a maior parte do hipocôndrio direito e do epigastro superior, e se estende até o hipocôndrio esquerdo. Ele tem uma face diafragmática convexa e uma face visceral relativamente plana, ou até mesmo côncava, que são separadas anteriormente pela sua margem inferior aguda, que segue a margem costal direita inferior ao diafragma. Nessa imagem que eu trouxe, de uma tomografia computadorizada, a gente consegue ver o fígado, que está destacado em verde, e os outros órgãos em volta. Pode passar o slide, por favor. A face diafragmática do fígado, ela é lisa e ela tem uma forma de cúpula, onde ela se relaciona com a concavidade da face inferior do diafragma, que a separa das pleuras, dos pulmões, do pericárdio e do coração. Existem recessos subfrênicos entre o diafragma e as faces anterior e superior da face diafragmática do fígado. Os recessos subfrênicos eles são separados em recesso direito e esquerdo pelo ligamento falciforme, que se estende entre o fígado e a parede anterior do abdômen. O recesso subhepático é a parte do compartimento supracólico da cavidade peritoneal imediatamente inferior ao fígado. Já o recesso hepato-renal, que também é conhecido como bolsa de Morrison, é a extensão póstero superior do recesso subhepático, situada entre a parte direita da face visceral do fígado e o rim, e a glândula suprarrenal direita. Esse recesso, ele comunica-se anteriormente com o recesso subfrênico direito. Já a face diafragmática do fígado, ela é coberta por peritônio visceral, exceto posteriormente na área nua do fígado, onde está em contato direto com o diafragma.
A área nua ela é demarcada pela reflexão do peritônio do diafragma para o fígado, como as lâminas anterior e posterior do ligamento coronário. Essas lâminas elas se encontram à direita para formar o ligamento triangular direito e elas divergem para a esquerda a fim de revestir a área nua triangular. Em relação às fissuras do fígado, a fissura sagital direita é o suco contínuo formado anteriormente pela fossa da vesícula biliar e posteriormente pelo suco da veia cava. A fissura umbilical é o suco contínuo formado anteriormente pela fissura do ligamento redondo e posteriormente pela fissura do ligamento venoso. O ligamento redondo do fígado é o remanescente fibroso da veia umbilical, que levava o sangue oxigenado e rico em nutrientes da placenta para o feto. E o ligamento venoso é o remanescente fibroso do ducto venoso fetal, que desviava sangue da veia umbilical para a veia cava inferior, passando ao largo do fígado. Nessa imagem que eu trouxe, eu queria destacar algumas estruturas importantes, como o ligamento coronário, o ligamento redondo e os lobos quadrado e caudado, e também alguns ductos, né? Pode passar de slide, por favor. Vou falar um pouco sobre os lobos anatômicos agora. Externamente, o fígado ele é dividido em 2 lobos anatômicos e em 2 lobos acessórios. O plano essencialmente mediano, definido pela fixação do ligamento falciforme, e a fissura sagital esquerda separa um lobo hepático direito grande de um lobo hepático esquerdo muito menor. Na face visceral inclinada, as fissuras sagitais direita e esquerda passam de cada lado dos 2 lobos acessórios, o lobo quadrado anterior e inferiormente e o lobo caudado posterior e superiormente. Aqui nessa imagem a gente consegue identificar o lobo caudado e quadrado em cima, que estão destacados em verde, e o direito e esquerdo embaixo, também destacado em verde. Pode passar o slide, por favor. Vou falar um pouco sobre a subdivisão funcional do fígado agora. Em relação aos lobos anatômicos, direito e esquerdo, cada parte recebe um ramo primário da artéria hepática e da veia porta, e é drenado por seu próprio ducto. Uma observação interessante é que o lobo caudado ele possui vascularização independente da tríade portal e recebe vasos de ambos os feixes e é drenado por veias hepáticas que entram na veia cava inferior. O fígado ele pode ser subdividido em 4 divisões e em 8 segmentos que podem ser cirurgicamente ressecáveis. E cada um deles é servido por um ramo secundário ou terciário da tríade portal. Essas 2 imagens que eu trouxe são de ressonâncias magnéticas, em que a gente consegue identificar o lobo hepático direito, o lobo caudado do fígado e o recesso hepato-renal. E na segunda imagem, a gente consegue ver o recesso subfrênico, a margem inferior do fígado e o espaço subhepático e hepato-renal. Pode passar o slide, por favor. Por último, eu resolvi trazer uma doença chamada de hemocromatose, em que ocorre uma sobrecarga férrica no parênquima hepático, e ela pode ser dividida entre primária e secundária. Primária é quando ocorre um aumento na absorção intestinal de ferro, e secundária é quando ela possui outras causas. Esse ferro ele pode acabar se acumulando em outros órgãos, como o coração, o baço e o rim, e ele pode levar também à doença hepática crônica. Nessas 2 tomografias que eu trouxe, a gente consegue ver na direita um fígado com o acúmulo de ferro e na outra imagem um fígado sem um acúmulo de ferro. Agora eu vou passar minha palavra para a Sara. Bom dia, aqui é a Sara e eu vou continuar a apresentação sobre a subdivisão funcional do fígado. Bem, aqui na imagem nós vemos a fissura portal direita, onde está a veia hepática direita, a fissura portal principal, onde há a veia hepática intermediária, e a fissura umbilical, onde temos a veia hepática esquerda, de modo que ambas dividem o fígado em 4 divisões verticais, sendo cada uma servida por um ramo secundário da tríade portal. Além disso, as 3 subdivisões são divididas no plano portal transverso, sendo cada uma suprimidas pelos ramos terciários da tríade. E a divisão medial esquerda e o lobo caudado também são considerados segmentos hepáticos, totalizando 8 segmentos hepáticos cirurgicamente ressecáveis. Cada segmento tem suas próprias vascularização intrasegmentar e drenagem biliar. Pode passar, por favor. Nessa imagem, nós temos em 1 o lobo direito, 2 o lobo esquerdo, no número 3 o lobo caudado, em 4 o lobo quadrado, no 5 a artéria hepática e a veia porta, no 6 há os nódulos linfáticos hepáticos e no número 7 nós temos a vesícula. Pode passar.
Aqui nós temos a subdivisão funcional. Pode passar, Andressa, por favor. Obrigada. Aqui temos a subdivisão. Esse. Volta, Andressa. É esse aí mesmo. Obrigada. Aqui nós temos a subdivisão funcional, onde na divisão primária da tríade portal, a veia hepática intermediária, na face visceral, esse plano é visto pela fissura saginal direita, e na face diafragmática é feita pela linha imaginária, que vai da veia cava à vesícula biliar. Além disso, nessa imagem, nós vemos a segmentação hepática, onde a linha amarela é a cisura lombar, a linha branca é a cisura segmentar direita, a linha vermelha é a cisura segmentar esquerda. Nós temos também a sigla SPD, que significa setor posterior direito, a SAD é o setor anterior direito, o SME é o setor medial esquerdo e o SLE é o setor lateral esquerdo. Pode passar, por favor. Aqui nós temos a veia porta, que é formada pela veia mesentérica superior esplênica na maioria das pessoas, podendo ocorrer a doença chamada trombose na veia porta, onde na imagem vemos que houve uma obstrução ou um estreitamento da veia porta, que leva sangue dos intestinos para o fígado, causado por um coágulo no sangue. Pode passar, por favor. E aqui nós vemos rapidinho as artérias principais do fígado, de modo que temos a artéria hepática comum, que é a principal, que dá origem à artéria hepática própria, a artéria hepática direita e a artéria hepática esquerda. Pode passar, por favor. Nós temos na imagem uma doença chamada aneurisma da artéria hepática, que tendem a ser saculares ou múltiplos, sendo que as causas incluem infecções, arteriosclerose, trauma e vasculite, de modo que, quando não tratadas, podem provocar morte por ruptura do endoducto biliar comum, do peritônio ou das vísceras ocas adjacentes, podendo causar também hemobilia. Hemobilia é o sangramento que ocorre dentro das vias biliares. E o diagnóstico, gente, é feito pelos exames de imagem, igual a gente pode ver. Pode passar, por favor, Andressa. Obrigada. Aqui temos a drenagem linfática do fígado, onde há os linfonodos superficiais das partes anteriores das faces diafragmática e visceral, que drenam para os linfonodos hepáticos dispersos no momento menor, que drenam para os linfonodos celíacos, que por sua vez vão drenar para a cisterna do quilo. Já os linfonodos superficiais das partes posteriores das faces diafragmática e visceral drenam para os linfonodos frênicos ou para os linfonodos mediastinais posteriores, quando se une aos linfonodos profundos. Há também os vasos linfáticos da face posterior do lobo hepático esquerdo, os vasos linfáticos da face diafragmática central anterior e os vasos linfáticos ao longo do ligamento redondo do fígado até o umbigo. E nessa imagem nós temos os linfonodos hepáticos, que estão da cor laranja, e alguns deles estão em volta da artéria hepática. Pode passar, por favor. Bem, e nesse slide temos a inervação do fígado normal, o qual são derivados do plexo hepático, as fibras simpáticas do plexo celíaco, sendo tanto o gânglio e o plexo celíaco indicados pelas cores amarelo e roxo, como a gente pode ver na imagem, e há os derivados do parasimpático dos ramos anterior e posterior do nervo vago, indicados pela cor verde. Agora eu vou passar minha fala para o Pedro Paulo para ele aprofundar nas doenças. Bom dia, eu sou o Pedro Paulo, eu vou falar agora sobre, como já foi abordado sobre a anatomia, eu vou falar um pouco sobre a esteatose hepática, que é uma enfermidade hepática popularmente conhecida como gordura no fígado. Entretanto, falando um pouco mais cientificamente agora, ela corresponde a um acúmulo, né, hepatocelular, que vai acontecer dentro dos hepatócitos de gordura e vai começar
ela começa geralmente nos hepatócitos centrolobulares e vai se expandindo para os hepatócitos que vão ficar na periferia do lóbulo. Vale ressaltar também que as gotas lipídicas, que essas gorduras que vão se armazenar são principalmente formadas pelos triglicerídeos, elas vão variar de pequenas, que nesse caso elas vão receber o nome de microvesiculares, a grandes, que nesse caso vão receber o nome de macrovesiculares. As maiores, elas vão ocupar e vão expandir toda a célula e, por esse fato, elas vão acabar deslocando o núcleo da célula para a periferia. E à medida que ela vai se tornando mais grave, com o passar do tempo, a doença vai se estendendo por todo o fígado, o acúmulo desses lipídios eles vão se disseminar partindo da veia central para os hepatócitos no meio do lóbulo e nas regiões periportais, ou seja, nas regiões que vão ficar na periferia das subdivisões secundárias e terciárias da tríade portal. Então, sob um olhar macroscópico, o fígado gorduroso com esteatose, ele é bem grande, podendo gerar hepatomegalia em quase todos os casos, e ele vai pesar de 4 o peso, e ele vai ficar um órgão macio, amarelo e gorduroso. Como eu coloquei essas duas imagens aqui ao lado para demonstrar justamente esses aspectos que ele vai receber. Embora ele fique macio, na foto dá para perceber que ele vai gerar uma cápsula fibrosa ao redor do órgão, e isso vai dificultar toda a movimentação que o fígado pode exercer enquanto ele estiver saudável, enquanto ele está no interior do corpo e está se comunicando com toda a homeostase. Pode passar o slide, por favor. Agora eu vou falar sobre alguns sintomas dessa doença e alguns outros aspectos. Os sintomas, eles são característicos pela cor amarela nos olhos e pele, que é chamada também de síndrome colestática, que isso aí é um sintoma denominado icterícia, que é quando tem essa cor amarelada. Pode gerar também vômitos, cansaço mental e físico, justamente porque vai prejudicar o metabolismo hepático. Dores de cabeça, o enjoo. Esse enjoo ele tem a causa justificamente na influência que o fígado vai ter em toda a funcionalidade do trato gastrointestinal, e a barriga pode ficar inchada também. Essa doença, que também pode ser chamada de doença hepática gordurosa, ela vai estar associada geralmente com algumas síndromes metabólicas. A obesidade também é um importante fator de risco, a diabetes tipo 2, a deslipidemia e também a hipertensão. E também a hipotensão também pode provocar essa enfermidade. Ela também poderá apresentar, em alguns casos mais raros, uma causa genética, porque alguns indivíduos homozigotos para o gene ALDH2, que é uma variante genética da desidrogenase, eles não vão conseguir oxidar o acetaldeído e, portanto, eles não vão tolerar o álcool. Já que essa doença, ela está muito associada, por ser um estado anterior à cirrose. E por isso também ela pode receber o nome de doença hepática gordurosa não alcoólica. Pode passar o slide, por favor. Essa doença ela recebeu algum destaque nos últimos anos, porque o indivíduo ele vai possuir, justamente igual eu falei, chances de evolução para algumas alterações necroinflamatórias graves, que no caso do fígado normal, ele evolui para esteatose, evolui para um outro estágio da esteatose e até chegar na cirrose, porque é um estágio irreversível, sendo que todos os outros, a esteatose em todas as suas fases, ela é reversível, e a cirrose, como sendo o último estágio dessa evolução, ele não é reversível. E assim, essa doença, justificando
a ideia desse trabalho, ela é diagnosticada de várias maneiras pelas imagens médicas, como a ultrassonografia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética e um mais invasivo é a biópsia hepática percutânea, que ele é menos utilizado justificamente por ser mais invasivo e mais caro também, sendo a ultrassonografia o mais utilizado e a tomografia o segundo mais utilizado. Nessas imagens que eu coloquei aqui ao lado, elas são de tomografia computadorizada e elas vão as setas, elas indicam justamente os nódulos de gordura, os nódulos onde se há o acúmulo de lipídios. E, como eu falei anteriormente, elas vão começar no centro do lóbulo e vão se expandindo para a periferia. Isso é mostrado nessa imagem inferior aqui, que as setas elas estão apontando primeiramente para o centro do fígado, e só depois que, com a evolução dessa doença, é que esses nódulos eles vão se expandir para as bordas e vão formar nódulos ainda maiores e até chegar e se não for cuidado, até chegar naquele estágio que é retratado no primeiro slide. Agora eu vou passar a fala para a Andressa, que vai falar sobre o câncer no fígado. Bom dia para todo mundo, gente. Eu sou a Andressa e agora eu vou falar um pouquinho sobre o câncer do fígado. E é bom lembrar que ele pode ser dividido em dois tipos, que é o primário, que ele vai começar no próprio órgão, ou o secundário ou metástico, que ele tem origem em outro órgão, mas aí com a evolução da doença, ele vai atingir também o fígado. Esse tipo secundário, ele vai ser mais frequente decorrente de um tumor maligno no intestino grosso ou no reto. Agora, em relação aos tumores que podem ser iniciados no fígado, a gente tem que o mais comum vai ser o hepatocarcinoma. Ele é agressivo e ele ocorre em mais de 80% dos casos. Vai existir também o colangiocarcinoma, que vai ser originado nos dutos biliares do fígado. Há também o angiocarcinoma, que é um câncer raro que se origina nos vasos sanguíneos do fígado. E, por fim, o último é o hepatoblastoma, que é um tumor maligno raro e, geralmente, ele atinge recém-nascidos e crianças nos primeiros anos de vida. Agora, em relação aos fatores de risco de cada tipo de câncer, a gente tem que no hepatocarcinoma, cerca de 50% desses pacientes, eles vão apresentar a cirrose hepática ou hepatite crônica. Daí, o causador predominante da hepatite crônica é a infecção pelo vírus da hepatite B ou C. E eles também estão relacionados ao desenvolvimento de câncer de fígado. Agora, uma atenção deve ser dada à ingestão de grãos e cereais, porque quando esses cereais são armazenados em locais inadequados, principalmente em locais úmidos, esses alimentos eles podem ser contaminados por um fungo, que é o Aspergillus flavus, e ele vai produzir uma substância, que é a aflatoxina, e essa substância ela é cancerígena, então, assim, ela pode ser um dos fatores para iniciar esse tipo de câncer. Agora, em relação ao colangiocarcinoma, a gente tem que estar relacionado à inflamação das vias biliares e principalmente a clonorquíase, que é um verme, e esse verme ele é encontrado em peixes cru de água doce. Então, assim, quando há ingestão desse peixe, e acontece principalmente nos países asiáticos e africanos, essa dieta ela pode ser um fator totalmente ligado ao desenvolvimento desse câncer. Agora, em relação ao angiosarcoma, o potencial de câncer ele vai estar relacionado a substâncias químicas, como é no caso do cloreto de vinil, o arsênio e a solução de dióxido de tório, e que ela pode ser encontrada principalmente em agrotóxicos e no amendoim, quando ele é mal estocado. Agora, em relação ao diagnóstico do câncer hepático, a gente tem que ele pode ser feito pela tomografia computadorizada, que é um exame que vai utilizar os raios-x, e a tecnologia do computador, né, que vai produzir imagens, como se fosse um corte do corpo, e ele serve para descobrir e localizar onde estão os tumores. Como é no caso que eu coloquei nessas imagens aí, ao lado, e eu indiquei onde está o tumor, né, para ficar mais claro de ver. Há também a ressonância nuclear magnética, que ela não apresenta uma grande diferença em relação a essa tomografia, mas ele pode definir um pouco melhor
a extensão do tumor nos pacientes que têm cirrose hepática. Tem também a laparoscopia, que vai ser uma investigação direta no interior do abdômen, e ela vai permitir a visualização direta do órgão e a biópsia, que a biópsia seria a remoção de uma pequena quantidade de tecido, e esse tecido vai para uma análise em laboratório, que vai determinar se o tumor é maligno ou não. Agora, por fim, em relação aos sinais e sintomas, a gente tem que o mais comum são dor no abdômen, uma massa abdominal, a distensão do abdômen, a perda de peso inexplicado, a perda de apetite, uma sensação de mal-estar, a icterícia, que seria a tonalidade amarela na pele e nos olhos, e a ascite, que é o acúmulo de líquido no abdômen. Aí eu coloquei, por exemplo, uma das imagens ao lado como exemplo da imagem médica. Agora eu vou passar a minha palavra para o Arthur. Oi, eu vou falar sobre a cirrose hepática. Então, a cirrose é uma doença crônica do fígado que se caracteriza por fibrose e formação de nódulos que bloqueiam a circulação sanguínea. Pode ser causada por infecções ou por inflamação crônica dessa glândula. A cirrose faz com que o fígado produza tecido de cicatrização no lugar das células saudáveis que morrem. Assim, ele deixa de desempenhar suas funções normais, como produzir bile, auxiliar na manutenção dos níveis normais de açúcar no sangue, produzir proteínas, metabolizar o colesterol, o álcool e alguns medicamentos. Aí, como você pode se ver, tem duas imagens médicas mostrando um paciente com cirrose hepática. Como a gente pode ver, o parênquima do fígado das imagens tem uma textura difusamente grosseira e heterogênea. Pode passar o slide aí, Andrés. Então, a cirrose tem diversos fatores de riscos, como o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, que é o mais comum de todos, o excesso de peso e obesidade, hepatites, sobretudo as do tipo B e C, predisposição genética, idade acima dos 40 anos, uso abusivo de medicamentos e até diabetes. Também falar um pouquinho dos sinais e dos sintomas da cirrose, que é a icterícia, como em diversas doenças do fígado, inchaço no abdômen, emagrecimento, fraqueza, perda de apetite, mau hálito intenso, nódulos amarelados pelo corpo, tosse e vômito com presença de sangue e perda de cabelo. A prevenção o tratamento, na verdade, dessa doença é impedir que a cirrose se alastre e se agrave. E o fundamental no plano terapêutico é identificar a causa do problema e cortar a agressão, seja o vírus da hepatite ou a ingestão de álcool, ou a presença de gordura ou a esteatose hepática. Eu vou passar minha palavra agora. Bom dia, eu sou a Rafaela Veloso e vou falar um pouco sobre a vesícula biliar. A vesícula funciona principalmente como reservatório para a bile, que foi sintetizada ao nível dos hepatócitos. Ao ingerir uma refeição, a presença de gorduras e proteínas no intestino estimula a liberação de coletocinina, que atua ao nível do corpo e pescoço da vesícula biliar, e ductos císticos e extrahepáticos. Esse hormônio peptídeo provoca a contração simultânea do corpo e relaxamento do colo da vesícula biliar. A membrana endotelial da vesícula possui numerosos canais iônicos que absorvem ativamente os íons sódio, cloreto e bicarbonato. As moléculas de água seguem subsequentemente o gradiente osmótico, gerado pelo deslocamento iônico, resultando da concentração de bile. E, por fim, a vesícula também produz cerca de 15 a 20 ml de muco ao longo do dia. A anatomia da vesícula biliar. A localização da vesícula biliar tem um formato a vesícula biliar tem um formato de pera que se comunica com os ductos hepáticos comuns através dos ductos císticos. O órgão de 7,5 a 12 centímetros de comprimento encontra-se na fase inferior do lóbulo direito do fígado, próximo à fossa hepática, profundamente à parte hepática do peritônio. Há casos em que a vesícula biliar pode estar completamente dentro do parênquima hepático, ou seja, um padrão
parenquimatoso. Em outros casos, a vesícula biliar pode ter seu próprio mesentério surgindo do peritônio visceral e parietal. Nesse caso, é descrito como um padrão mesentérico. E já as partes, existem partes anatômicas da vesícula biliar, que são o fundo, o corpo e o colo. O fundo é a parte mais lateral da vesícula biliar, normalmente se projeta para além da borda inferior do fígado e pode tocar na parede abdominal anterior. Um marco clínico para o fundo da vesícula biliar está no nível do nono costal, na intersecção margem lateral do reto abdominal direito com a margem costal. Medial para o fundo é o corpo da vesícula biliar. Esta é a porção do saco que está embutida no fígado. A parte descendente, segundo a parte do duodeno, bem como a flexura hepática e o colo transverso proximal, estão relacionados posteriormente à vesícula biliar. O corpo da vesícula biliar afunila medialmente no colo ou infundículo. É proximal à aorta hepática, né, ao sistema porta-hepático, e geralmente associada a um pequeno mesentério, que também contém a artéria cística. À medida que o colo se estreita no ducto cístico, contém sulcos inclinados que progridem para a válvula espiral do ducto cístico. O suprimento arterial. O principal suprimento arterial da vesícula é a artéria cística. A trifurcação do tronco celíaco produz a artéria hepática comum com um de seus ramos. A hepática comum se bifurca após o trajeto lateral, relativamente curto, acima da borda superior da cabeça do pâncreas e anterior às veias porta-hepáticas. A artéria hepática propriamente dita bifurca próximo ao sistema porta-hepático, nas artérias hepáticas esquerda e direita, e a artéria hepática direita que se ramifica para dar a artéria cística. A artéria cística é uma das principais estruturas que passam pelo triângulo hepatobiliar. No entanto, a sua anatomia pode variar entre indivíduos. Subsequente às ramificações e anastomoses e derivados da artéria cística estendem o território do vaso ao nível dos ductos lombares hepáticos comuns, bem como os ductos biliares proximais. Os ramos extrahepáticos são suprimidos por ramos de artérias pâncreoduodenais superiores, posteriores, juntamente com a artéria nas proximidades. A drenagem venosa são múltiplas veias pequenas, frequentemente drenam a vesícula biliar. Elas podem se originar do tecido areolar, que separa o fígado da vesícula biliar. Esses vasos perfuram o parênquima hepático e formam tributárias para as veias portais segmentais. Já, por fim, a inervação. Os ramos autônomos do plexo hepático inervam a vesícula biliar. Pequenos ramos do quinto nervo vago inervam o ducto colédoco retroduodenal, assim como a ampola hepatopancreática. E eu passo para o próximo. Então, eu sou o Rogério e vou falar um pouco agora sobre o carcinoma da vesícula biliar. É um termo que se refere a malignidades epiteliais primárias decorrentes da vesícula, nas quais a grande maioria, no caso 90%, são adenocarcinomas e o restante são carcinomas espinocelulares. São mais prevalentes em mulheres idosas e, na maioria dos casos, são apenas sintomáticos quando já está em estágios bem avançados. Os exames de imagem podem apresentar-se como uma massa intraluminal focal, espessamento irregular da parede da vesícula biliar focal ou difusa, ou lesão de massa grande substituindo toda a vesícula biliar. Não é incomum descrever aqueles tumores com algum grau de invasão de estruturas adjacentes ou alguma doença metastática. Pode passar, por favor. Aqui eu trago um pouco da apresentação clínica, que no início do curso da doença, os pacientes são invariavelmente assintomáticos e com isso é perdido uma janela terapêutica.
e eventualmente os sintomas eles se desenvolvem no momento em que a massa geralmente já não é mais ressecável. A apresentação clínica depende da direção em que a massa se estende. Nos casos em que a obstrução biliar é criada, a icterícia é frequentemente a primeira apresentação. Se essa malignidade ela estiver localizada no corpo ou no fundo da vesícula biliar, estender-se para o fígado ou 2 pontos adjacentes ou intestino delgado pode levar a dor local ou obstrução intestinal, respectivamente. Outros sintomas incluem a dor no quadrante superior direito, perda de peso e também anorexia. Pode passar. Aqui eu trago os estágios, né? O estágio 1 fica confinado às camadas internas da vesícula biliar. No estágio 2, já invade a camada externa da vesícula. No estágio 3, invade órgãos próximos, como fígado, intestino delgado, estômago, e os linfonodos próximos também. E já no estágio 4, já se espalhou para as áreas distantes do corpo. E aqui na imagem, dá para ver uma coloração histológica do tumor da vesícula, que foi diagnosticado com metástase. Pode passar. As características radiográficas. É importante dizer que os adenocarcinomas da vesícula biliar presentes apresentam uma das 3 morfologias, que é massa intraluminal, espessamento mural difuso e uma massa substituindo a vesícula biliar. Aqui na imagem A, a gente vê a dilatação das vias biliares, já em B, uma linfonodomegalia do hilo hepático, e em C, uma lesão mal definida associados a cálculos no interior da vesícula. Pode passar. O ultrassom. Ele pode apresentar um intraluminal focal, um envolvimento da parede, uma lesão grande do tipo massa. Como já foi dito, essa lesão, esse tipo massa que substitui a vesícula. O tumor geralmente apresenta margens irregulares e às vezes mal definidas. Tem focos com sombreamento acústico posterior e calcificações da parede da vesícula biliar, que é chamado de vesícula biliar de porcelana. Pode passar. A tomografia computadorizada, nela normalmente os adenocarcinomas aparecem como grandes massas heterogêneas que podem ter engolido cálculos biliares ou áreas de necrose. O aumento moderado e regular do contraste geralmente é observado. Os recursos da doença avançada incluem dilatação biliar, invasão de estruturas adjacentes, linfadenopatia, carcinomatose peritoneal e metástase hepática e outras distantes. Pode passar. Já na ressonância magnética, ela é considerada útil e confiável no estadiamento do carcinoma avançado, e ela, combinada com a colangiopancreatografia, é sensível na detecção de icterícia obstrutiva, invasão hepática, bem como metástase hepática e linfonodal. Pode ser mais difícil delinear qualquer invasão no duodeno ou detectar metástase ou mental pela ressonância magnética. As taxas de sensibilidade relatadas para invasão hepática direta e invasão linfonodal na ressonância magnética pode atingir de 100% a 92%. Aqui tem uma imagem de vesícula normal e aí algumas imagens de vesícula com carcinoma. Pode passar. Já o tratamento e prognóstico, infelizmente, devido à natureza quase assintomática desses tumores, a apresentação geralmente ela é bem tardia, com a maioria dos tumores sendo grandes e irressecáveis, com extensão direta em estruturas adjacentes ou metástases distantes presentes no diagnóstico. A ressecação curativa ela só é possível para doenças precoces localizadas, que geralmente são encontradas incidentalmente, e isso se reflete no prognóstico sombrio, que é sobrevivência em 1 ano de 80% e sobrevida em 5 anos somente de 1 a 5% dos pacientes acometidos. E aqui eu finalizo a minha parte. Vou falar, né, que é a presença de um ou mais cálculos que a gente conhece como pedras dentro da vesícula. Os fatores de risco para essa formação de cálculos incluem o sexo feminino, obesidade, idade avançada, algumas etnias que é mais prevalente em índios americanos, a dieta de padrão ocidental,
a perda ponderal rápida e história familiar. A maioria das doenças do trato biliar vai resultar em cálculos. É mais comum em países ocidentais e em pessoas de raça branca, tem uma incidência de aproximadamente 8% em homens a 16% das mulheres da população, sendo assim mais frequente em mulheres, como foi dito. Raramente esses cálculos são vistos em crianças. A fisiopatologia do cálculo na vesícula ela inicia com a formação do barro biliar. Esse barro biliar ele é frequentemente o precursor desses cálculos. Ele consiste basicamente em bilirrubinato de cálcio, que é um polímero da bilirrubina, colesterol em microcristais e mucina. O barro ele vai se desenvolver durante o repouso durante o repouso da vesícula biliar, ocorrendo na gestação ou com o uso de nutrição parenteral. Em sua maioria, o barro biliar ele é assintomático e desaparece quando a primeira condição é resolvida. Alternativamente, pode se converter em cálculos ou migrar para a via biliar, causando assim quadros obstrutivos e provocando cólica biliar, colangite ou pancreatite. Tem vários tipos de cálculos. O cálculo de colesterol corresponde à maior parte, 85% dos cálculos biliares nos países ocidentais é por conta desses cálculos de colesterol. Para que ele se forme, alguns eventos precisam acontecer. A bile tem que estar supersaturada de colesterol. Normalmente, o colesterol insolúvel em água é transformado em colesterol hidrossolúvel pela combinação dos sais biliares com lecitina para formar micelas mistas. A supersaturação da bile com colesterol comumente resulta da secreção excessiva de colesterol, como ocorre em casos de obesidade ou diabetes, mas pode resultar da diminuição da secreção de sais biliares, por exemplo, na fibrose cística, por causa da malformação dos sais biliares. Ou ainda da deficiência de lecitina, por exemplo, como ocorre em uma doença genética que cause uma forma progressiva de colestase hepática familiar. O excesso de colesterol ele deve precipitar na forma de microcristais sólidos. A precipitação é acelerada por mucina, uma glicoproteína, ou outras proteínas na bile. Os microcristais devem agregar-se. Essa agregação ela é facilitada pela mucina, pela diminuição da contratilidade da vesícula, que vai resultar do próprio excesso de colesterol na bile, e pelo alentecimento do trânsito intestinal, que permite a transformação por bactérias do ácido cólico em ácido desoxicólico. Tem os cálculos de pigmentos pretos, que eles são pequenos, duros e compostos de bilirrubinato de cálcio e sais de cálcio inorgânico, por exemplo, carbonato de cálcio e o fosfato de cálcio. Há fatores que aceleram seu aparecimento, como as doenças hepáticas alcoólicas, hemólise crônica e idade avançada. Já nos cálculos de pigmentos marrons, eles são amolecidos e engordurados e são formados por bilirrubinato e ácidos graxos. Eles são formados durante processos infecciosos, inflamações e infestações parasitárias, como é o caso da facíola hepática na Ásia. Os cálculos, eles crescem cerca de 1 a 2 milímetros por ano, levando cerca de 5 a 20 anos antes de se tornarem grandes o suficiente para causar problemas. A maioria dos cálculos forma-se no interior da vesícula, mas os pigmentos amarronzados se formam dentro dos ductos. Os cálculos eles podem migrar para o ducto biliar comum durante uma colecistectomia ou, principalmente nos marrons, podem se desenvolver após áreas de estenose como consequência de êxtase infecção. Pode passar, por favor, Andressa. Quanto aos sinais e sintomas, cerca de 80% dos portadores de cálculos biliares são assintomáticos. Nos demais, os sintomas variam de um tipo característico da dor, que é a cólica biliar, colecistite a colangite. Grave, pode até levar a risco de morte. A cólica biliar é o sintoma mais comum de quem tem esses cálculos. Os cálculos podem atravessar o ducto cístico sem causar sintomas. Entretanto, a obstrução transitória do ducto cístico geralmente vai causar a dor, que é a cólica biliar. Caracteristicamente, a cólica biliar começa no hipocôndrio direito, mas pode ocorrer em outros locais do abdômen. Ela costuma ser localizada de maneira ruim, principalmente em idosos e diabéticos, podendo irradiar até ao braço ou chegar às costas. Ela inicia de forma abrupta, ela é intensificada entre 15 minutos e 1 hora e permanece estável por 12 horas. E remite gradualmente em 30 a 90 minutos, levando a uma dor leve. A dor é geralmente intensa. Pode ocorrer náuseas e vômitos, enquanto estiver acontecendo a dor. Febre e calafrios são raros, mas podem acontecer. Pode haver dor durante a palpação do hipocôndrio direito e da região epigástrica, mas não tem irritação peritoneal e os exames laboratoriais geralmente encontram-se normais.
Entre os episódios, o paciente sente-se bem. Embora a cólica biliar possa ocorrer depois de refeições fartas, a ingestão de alimentos gordurosos não é um fator predisponente. Sintomas de dispepsia, como regurgitação, empanzinamento, plenitude e náusea, são muitas vezes creditados de forma incorreta à litíase biliar. Esses sintomas são muito frequentes, apresentando prevalência semelhante em colelitíase, doenças da úlcera péptica e doenças funcionais do trato gastrointestinal. Pode mudar. Quanto ao diagnóstico, o diagnóstico, na maioria das vezes, ele é feito através de exames de rotina, como uma ecografia. É importante caracterizar a dor e devido às pedras ou não, porque a cirurgia cura os sintomas da pedra, mas não vai alterar outros sintomas relacionados. Muitas vezes é difícil afirmar que todos os sintomas são devidos às pedras na vesícula, porque tem alguns sintomas que são muito comuns de outras doenças. Pode ser feito o diagnóstico por exames de sangue, onde vai ter uma alteração da função do fígado e do hemograma. As alterações de exame de sangue sugerem que há uma complicação, como inflamação da vesícula biliar, colecistite, inflamação na bile, colangite, ou no pâncreas, pancreatite. Caso haja alguma alteração, é necessário verificar outras causas para as alterações laboratoriais. A ecografia, que é a ultrassonografia, é o melhor e o mais utilizado método para realizar esse diagnóstico. O ideal é estar em jejum de 8 horas para realizá-lo, porque com o jejum a vesícula fica mais distendida, facilitando a visualização. Na ecografia, a gente pode demonstrar pedras ou a lama biliar. As pedras vão aparecer com foco ecogênico, com sombra acústica posterior e geralmente são móveis quando o paciente muda de posição durante o exame. Cálculos menores de 3 milímetros podem não ser visualizados na ultrassonografia. Caso o paciente apresente esses sintomas típicos de cólica biliar, é prudente repetir a ecografia com 3 meses para poder dá para ver ela. Até nessa primeira aí, na superior esquerda, é a vesícula normal, e do lado dela, superior direita, é um ultrassom com a presença de cálculos. A tomografia ou a ressonância é raramente indicada, exceto quando existe alguma dúvida diagnóstica. A ressonância permite uma melhor visualização de cálculos do que a tomografia, principalmente se for realizada com contraste específico para o fígado. Tem a cintilografia, que consiste em administrar via endovenoso substâncias que são excretadas pela vesícula, vai permitir a visualização da presença de cálculos e disfunções na motilidade da vesícula. Geralmente, esse exame é indicado em pacientes com sintomas típicos de cólica biliar, em que a ecografia não demonstrou alteração, mas ele é raramente utilizado. A ultrassonografia endoscópica consiste em uma endoscopia associada a uma ecografia, que é feita por dentro do estômago, pode auxiliar a determinar se uma lesão é um cálculo, pólipo ou um tumor. Raramente pode ser indicada em pacientes com sintomas típicos de cólica biliar, em que a ecografia não demonstrou alterações. Tem também a análise da bile, que pode ser coletada por exame microscópio, e a colecistograma oral, que é raramente utilizado, em que o paciente ingere um contraste pela boca, que é absorvido pelo intestino e eliminado pela bile. Aí um raio-x é obtido e as pedras podem ser visualizadas. Na imagem inferior do lado direito, tem uma tomografia em que a gente vê em branco os cálculos presentes na vesícula, e no inferior direito tem um raio-x, que apesar da imagem estar pequena, se olhar direitinho, vê os cálculozinhos presentes na vesícula. O tratamento é feito por cirurgia, né, que pode ser realizado segundo ou técnica aberta ou videolaparoscopia, ou também pode ser feito com a dissolução de cálculos. Aí só passo minha palavra para o Álvaro. Bom dia, pessoal. Aqui é o Álvaro e eu vou falar para vocês sobre a colecistite. A colecistite, em outras palavras, é essa inflamação aguda ou crônica que a gente tem na vesícula biliar. Normalmente, quando um cálculo ou qualquer tipo de obstrução fecha o ducto cístico, essa obstrução leva ao acúmulo dos ácidos biliares, do líquido dentro da vesícula. Esse aprisionamento, consequentemente, leva a um processo inflamatório agudo, em que alguns componentes do próprio líquido da vesícula começam a fazer sua ação dentro da vesícula. A estease biliar é um deles, que provoca a liberação de enzimas inflamatórias, como, por exemplo, a fosfolipase A, que converte a lecitina em lisolecitina, o que é um importante mediador de inflamação. A mucosa danificada, por sua vez, secreta ainda mais líquido dentro da vesícula, ou seja, levando ainda uma maior distensão da vesícula, restante que leva à liberação de mediadores inflamatórios como prostaglandinas,
o que piora ainda mais a lesão da mucosa e pode levar à isquemia e à perpetuação da inflamação, que a gente pode ver que é um círculo vicioso. Quanto mais distendido, mais é inflamado, e quanto mais inflamado, mais líquido libera, e isso acaba culminando num ciclo vicioso, né? Esse círculo, se não for quebrado, pode provocar a necrose e a perfuração da parede quando a gente se trata da forma crônica da doença. Como vocês podem ler aí, a causa principalmente da colecistite é a colelitise, né? Que é as pedras na vesícula, como já foi dito para vocês. Mas qualquer tipo de obstrução pode levar a essa enfermidade. Os sintomas mais comuns é a dor aguda na palpação subcostal, vômitos e defesa involuntária dos músculos do hipocôndrio direito, seguido de febre em menor intensidade. Caso não for tratado, a colecistite pode evoluir para perfuração bloqueada da mucosa da vesícula, quando a gente está falando da forma crônica, né? Que também pode evoluir para perfuração completa da vesícula, que pode culminar em uma peritonite. Em alguns casos mais graves, pode provocar sepse, que em alguns casos pode ser fatal para o paciente. Caso essa inflamação seja acompanhada de icterícia, isso pode ser um grande indicativo para ser diagnosticado algum tipo de bloqueio na parte mais profunda das vias biliares, como no encontro do colérico com o ducto pancreático principal, que pode ser indicativo de tumor ou mesmo da pedra na vesícula que conseguiu descer as vias biliares. Pode passar a imagem deles. Aí na sua esquerda, vocês podem ver como é que é a vesícula normal em exames de imagem, né? E à direita a gente pode ver também como é que fica quando a gente tem a forma aguda da colelitise. A forma aguda é a forma instantaneamente após a obstrução da via biliar, em que a principal característica é essa parede bem espessada, porque como a gente sabe, a mucosa da vesícula é uma mucosa bem delicada, não é grossa, e com a obstrução desse vaso, essa mucosa vai adquirir novas camadas e fica de forma bem espessada. A gente pode ver também a causa, né, dessa colecistite, que é a lama biliar, como a Carta já havia dito, que consequentemente obstruiu essa via biliar, o que culminou no aprisionamento de líquido dentro da vesícula, fazendo esse espessamento e, consequentemente, a não passagem desse líquido para o intestino. Pode passar a imagem. Agora a gente tem outro exame de imagem, que a gente pode ver ainda mais claramente a variação do tamanho da vesícula quando algumas dessas vias estão obstruídas. Na esquerda vocês podem ver o tamanho dela normal, com a sua parede bem fina, bem delgada. E na direita a gente pode ver que, com o nível de líquido aprisionado, o tamanho que ela ficou e com um grande espessamento da sua mucosa, né? Pode passar também, Andressa. Agora vocês estão vendo a imagem do que seria uma micrografia da forma crônica da colecistite, né? Que eu falei para vocês, na esquerda, a parede o epitélio de revestimento normal, ele é bem delicado, e na direita vocês podem ver que ele ficou todo disforme e também apresentando aquilo que eu falei, que eram as perfurações. Nesse caso é uma perfuração bloqueada, ou seja, ela não foi completamente perfurada a vesícula, mas caso não seja tratada, essa perfuração pode evoluir para perfuração completa e assim provocar sérias consequências, como a sepse, como eu havia dito. Minha parte foi essa, e eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado. Pode Pode encerrar a parar, gravação. Pode, Davi.